quero compartilhar algo com você, né? Para a gente voltar a caminhar, a correr, que ainda tem chão para você caminhar esse ano, amém? Ainda tem algo para você conquistar, ainda tem coisas para você viver. Às vezes é aquilo, né? Chega na metade do ano, dá um desânimo, dá um desespero, aí você olha a metade do ano que já passou, você faz aquelas avaliações, será que foi bênção, será que não foi? Então, é normal, e você deve fazer isso, mas você tem que ter claro, né? Se Deus fez até aqui 6 meses, Deus vai continuar fazendo, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta, como é que é o modo, como é que Deus fala com você? Como é que você ouve de Deus? Eu quero que você responda aí para a pessoa que está do seu lado. Como é que você ouve de Deus? É na conferência, é nos cultos, é na célula? Qual é o modo que Deus fala com você? Fala aí para ele. Responde para ele, interage com o seu irmão. Ou você fala, Daniel, Deus não fala comigo, eu não ouço a Deus. Aí nós vamos orar por você. Mas responde aí para ele, qual é o modo que Deus fala com você? Porque isso faz parte do que eu quero compartilhar aqui. Porque talvez você ouve Deus só na conferência, só no encontro, em um evento, só. Mas eu quero te falar, Deus ele fala conosco, né, em todos os momentos. E o fruto disso que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês é justamente isso, né? É um desses momentos que não são talvez nada espirituais, mas que Deus falou algo comigo, né? E aí eu quero compartilhar com os irmãos que eu creio que tem a ver, né? E é engraçado que aí alguns irmãos compartilhando ali, a gente ali fora, etc., conversando hoje, antes do culto mesmo, alguns falando, compartilhando algumas coisas, e tem tudo a ver com isso, né? Com aquilo que eu vou ministrar hoje para os irmãos. Por quê? Porque Deus fala conosco no dia a dia. Fala para o seu irmão, Deus fala com você no dia a dia, nas circunstâncias, no seu trabalho, no ônibus, no trânsito, no cara encapetado querendo, né, te fechar. Deus fala com você no filme. Sabia que Deus fala com você no filme? Não é no de terror. O de terror é o capeta que está tá querendo fazer contato com você. Mas Deus fala até através de filme, irmãos. E Deus fala também através das redes sociais. Fala, ai, ai, ai. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo, através das redes sociais. Já, eu mandei um vídeo para a mesa de som lá, até postei nos meus status, mas já eu vou passar um vídeo aqui para os irmãos, porque tem tudo a ver com aquilo que eu quero falar hoje, amém? Vendo algumas coisas, né, eu fiquei de fato indignado, vendo um vídeo numa rede social, e aí foi motivo para o Espírito Santo ministrar no meu coração. Falei, isso aqui é bênção, vou compartilhar com os jovens. Então, presta atenção, você tem que aprender isso, né? Que Deus, ele fala com você de várias formas, várias maneiras. E quando você aprende isso, o que acontece? Você se torna alguém muito mais sensível ao Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, ele vai poder te conduzir, vai poder te ensinar muito mais do que se você depende só de conferências, de cultos e etc. Não estou falando mal, né, das conferências, dos cultos, e, enfim, da célula, seja qual evento for. Aqueles momentos que você ouve bem a palavra de Deus, você sai de lá, de fato. Mas no seu dia a dia, Deus, ele também fala com você, né? E já vou te revelar meu tema aqui. Só antes que eu esqueça, lembrei de algo. Dia 4 ou 5 de agosto vai ter a nossa formatura, Marco Júnior. Vou fazer a arte lá, formatura. Então presta atenção, quem aqui se formou nos cursos? Levanta a mão. Vai se formar, né? Isso aí, ó. Então, dia 4, se eu não me engano, ou dia 5, vai ter a nossa formatura aqui no prédio, certo? E também os discipuladores, eles já estão com os links de inscrição dos cursos. Então, já está aberto. Então, se você, normal, fez ceifeiros, faça maturidade. Maturidade de CTL vai liderar uma célula. Aleluia. Mas você precisa se inscrever urgentemente nos cursos. Então, os discipuladores, relembrem aí, manda nos grupos de novo, fala, irmãos, olha lá a inscrição, e vai acompanhando, certo? Para que o nosso semestre comece na bênção. Outra coisa, se você fez os cursos e você não pagou ainda, você precisa pagar, amém? Lembra que o curso ele é dividido em 5 meses, e tem o dia certo, dia 10 de cada mês é o dia para pagar. Então, se você, por alguma causa, ainda não pagou o seu curso, é tempo. Então, você precisa pagar para você se formar, porque senão não vai ter formatura para você.
Então, assim como qualquer curso. Numa faculdade, você paga a faculdade se você, né, e você estuda. Se você deixa de pagar, você sabe o que vai acontecer. Então, pague o seu curso em nome de Jesus, se você está devendo. Se você tiver muita dificuldade, assim, não tiver recurso mesmo, procura o seu discipulador, que a gente vai te ajudar, vai fazer alguma coisa. Amém? Mas você é alguém que é indesculpável. Fala para o seu irmão, a sua vida precisa ser sem desculpas. Coloca meu tema lá, que esse é o meu tema de hoje. Fala para o seu irmão, uma vida sem desculpas. Então não vem com nhenhenhé para o meu lado. Diga aleluia. Então, irmão, se a gente quer continuar, né, conquistando, crescendo, avançando no nosso ano de 2025, e muita coisa tem acontecido, né? Você tem visto guerra, você tem visto muita coisa. Mas se você quer continuar avançando, crescendo, prosperando, e graças a Deus aqui a gente tem vários testemunhos disso, né? Os irmãos estão sempre prosperando, crescendo, avançando. Nós não somos, né, um grupo de jovens que está estagnado no mesmo lugar. Pelo contrário, a gente está crescendo, avançando, né? Cada um dentro ali da sua esfera, mas nós temos crescido e avançado. Isso eu estou falando do seu pessoal. Você precisa ter uma vida dessa forma, uma vida sem desculpas. Porque quem fica se desculpando, e eu posso usar aqui a palavra também, se justificando, que quem tem desculpa acaba fazendo o quê? Se justificando. A sua vida não vai ser uma vida que avança, que cresce, que prospera, que conta testemunhos. Pergunta para o seu irmão, qual foi o último testemunho que você contou? É testemunho de verdade, não é aqueles, obrigado porque eu respiro. Eu testemunho porque Deus me deu o ar nos meus pulmões. Isso aí é testemunho bênção, mas é de migué. É um testemunho assim, de fato mesmo. Deus moveu na minha vida. Deus fez algo na minha vida. Então, presta atenção. Você precisa ter isso dentro de você. O quê? Sempre querer crescer, avançar. Porque essa é a palavra de Deus para nós. Eu compartilhei isso com os líderes, né? Dentro de nós tem um anseio pelo quê? Pelo êxito. Você foi chamado para ser alguém exitoso em tudo que você fizer. Por quê? Porque Deus, ele é exitoso. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então isso é favor de Deus. É tudo que você fizer, vai dar certo. Então eu entrego algo na mão do Lucas, eu sei que ele vai fazer e vai acontecer o quê? Vai prosperar, vai crescer e vai estar muito melhor do que no começo. Por quê? Porque o Lucas é alguém abençoado. Então as pessoas têm que falar isso a respeito de você. E você tem que ter esse espírito dentro de você. Porque desculpas e justificativas, elas podem roubar algo muito importante da sua vida, né? Você já ficou do lado de pessoas que ficam se desculpando de tudo? Fica se justificando de tudo? Algo não deu certo na vida dele, fica se desculpando, se justificando. Ou pior, algo que ele tinha que fazer, não deu certo, aí fica se desculpando e se justificando. Essa pessoa está perdendo muito. E eu estou falando aqui para um público jovem. E se tem um público que gosta de dar desculpa, é você. Fala comigo, misericórdia. Você não, né? É a nossa geração, porque você é radical livre. Diga aleluia. Você ainda está de férias, mas já já seu espírito vai acordar de volta. E para que a gente viva, né, a nossa vida, uma vida sem desculpa, tem algumas coisas que precisam acontecer com nós. Qual é a primeira? Fala comigo assim, mudança de mentalidade. Então a sua mente, ela precisa passar por uma metanoia, por uma transformação. Não tem como você viver uma vida sem desculpas, se a sua mente não está em constante transformação, em constante mudança de pensamento mesmo, né? Ou seja, você pensava algo a respeito de algum assunto, mas aí você ouviu a palavra de Deus e isso foi o quê? Foi transformado. Eu tenho certeza, né? Eu estou acompanhando os irmãos lá do Raya Movie, né? Vira e mexe, pergunto como tá, aí os irmãos me enviam uns links lá, secreto, né, que tem. Mas eu tenho certeza que já passou 2 semanas, né? 2 semanas? Nessas 2 semanas, eles foram lá, estavam lá sentados, etc. E o negócio às vezes é cansativo, irmão, porque acorda cedo, vai lá e tem tarefa, etc. Então não é algo assim, né? É cansativo, exige um empenho. Eu tenho certeza que o tempo que eles estão lá, essas 2 semanas, muita coisa na mente deles já mudou. Muita coisa na visão que eles tinham do mundo, né? Fala bastante a respeito de propósito, de visão,
fala a respeito também da área financeira, né? Fala a respeito do trabalho. Então eu tenho certeza que o tempo que eles estão lá ouvindo, tudo isso já foi o quê? Já foi uma metanoia para eles. Eles vão ser os adolescentes premium dessa igreja aqui, diga aleluia. Eu sei que não tem só adolescente fazendo, né? Todos que participaram, você vai ter algo diferenciado dentro de você. Por quê? Porque a sua mente está sendo transformada. Eu ouvi duas palavras lá do treinamento, a do pastor Isaías Sardinha e a do pastor Ricardo Landim. Já entrou algo dentro de mim, e é algo que constantemente eu estou ouvindo. Por quê? Porque eu ouço eles, né? São pessoas que eu acompanho. Mas o quê? Teve uma transformação dentro de mim, algo foi acrescentado. Então presta atenção, essa mudança de mentalidade, ela é a principal coisa, precisa acontecer para que você viva uma vida sem desculpas. Senão você vai ser um jovem que só fica no mimimi, mamamó, mamumu. Vamos para a conferência, não tem dinheiro. Vamos liderar uma célula. Aí você já sabe as desculpas, né? Então presta atenção, nós precisamos passar por uma mudança de mentalidade. Tem uma frase, né? Que é até, eu acho que o pastor Isaías Sardinha que fala. Vamos ver se eu consigo lembrar ela aqui, né? Que é o quê? Se tem muito tempo que você não é transformado, é porque tem muito tempo que você não aprende. Fala isso para o seu irmão, se tem muito tempo que você não é transformado, tem muito tempo que você não aprende. Por quê? Porque quando você aprende algo novo, isso faz o quê? Transforma você. Então presta atenção, nós estamos todo sábado, todo domingo, toda célula, todo discipulado, enfim, fazendo o quê? Te dando princípios para que a sua mentalidade ela seja transformada. Quer ver? Faz um teste. Quero que você pegue aí, pega você de uns 3 anos atrás. Você há 3 anos atrás é o mesmo que você é hoje? Faz uma reflexão aí agora. É ou não é? 3 anos apelei, né? 1 ano atrás, você é o mesmo que você era antes? Que você é hoje? Sabe por que não é? Porque os seus pensamentos mudaram, sua mente mudou, o seu modo de enxergar mudou, a sua visão mudou. Isso é o quê? Transformação. E tudo isso tem a ver, irmãos, com a palavra de Deus que está sendo acrescentada na sua vida. Outro teste para você fazer. Eu falei de 3 anos, 1 ano, né? Um teste importante para você ver se a sua mentalidade está sendo transformada. Quando você encontra alguém que faz tempo que você não encontra, faz anos assim. Sei lá, o Marco Júnior conheceu o cara, está com 26 agora, Marco Júnior? Quando tinha 20. Aí esse é o teste. Qual que é o teste? Quando essa pessoa que você faz anos que não te vê, ela te vê, ela pode ter 2 reações. A reação que é bênção, qual que é? Olha para o Marco Júnior e fala, caramba Marco Júnior, você mudou completamente, nem parece você, ficou maior, né? Está mais maduro, está diferente, algo está diferente na sua vida, Marco Júnior. Isso é um bom sinal, irmãos, é um sinal de que o quê? De que você está sendo transformado. Agora, se esse mesmo amigo vê o Marco Júnior, já não vê ele há 6 anos, olha para o Marco Júnior e fala, Marco Júnior, você está igualzinho, mano, você não mudou nada, as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras, nossa, é o velho Marco Júnior mesmo. Você toma cuidado com isso, por quê? Porque mostra que o Marco Júnior não foi transformado, a mente dele não foi transformada. Então presta atenção, esses são testes que você pode ver, pode avaliar, se a sua mente ela está ou não sendo transformada. Mas eu quero te dar um exemplo de alguém que tinha tudo para dar certo, mas não deu. Que é o quê? Quem? Saul. Então o rei Saul, ungido, um homem de Deus, jovem, bonito, esbelto, era diferente lá no reinado, e ele tinha tudo para dar certo, mas não deu por quê? Porque a mente dele ele não conseguiu transformar a mente dele, né? E por que ele não conseguiu transformar a mente dele? Primeira coisa, porque ele foi vencido pelas circunstâncias. Então, eu e você, nós vamos ter várias circunstâncias na nossa vida. E se a gente não aprender a lidar com as circunstâncias, o que vai acontecer? Sua mente não vai ser transformada. E aí você vai ser pressionado pelas circunstâncias, e aí você vai ficar parado no mesmo lugar. Vamos ler 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Quem é que está aí? Diego. Som.
verso 7. Eu vou ler aqui, aí eu explico para os irmãos. Aqui então, Saul foi chamado por Deus para ser rei. Aí aqui uma palavra para Saul. Quando estes sinais se sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Pode pôr na NTLH aí, NVI, qualquer versão nova aí, para os irmãos entenderem melhor. Isso, aí depois a gente vai ler. Mas presta atenção, irmãos, qual que é a situação aqui? Saul tinha sido escolhido por Deus através do profeta Samuel. Samuel falou, eles estavam lá numa ocasião, Samuel falou, ó, eu vou fazer algo ali, eu vou ficar durante 7 dias longe, você vai ficar aqui, você só tem que esperar. Você vai esperar aqui e vai ficar tranquilo, porque quando eu voltar, a gente vai descer, vai sacrificar, e aí esse sacrifício vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu reinado prospere e perdure e etc. Aí, aleluia, Saul ouviu a palavra de Samuel, falou, vou seguir o que o profeta está falando, etc. Aí depois, mas a gente vai ver que aqui na história, o que acontece? Samuel, ele demorou mais do tempo que ele tinha falado para Saul. Então Samuel tinha falado, ó, você vai esperar 7 dias. Mas a Bíblia diz que Samuel, ele demorou um pouquinho mais. E aí o que aconteceu? Por conta dessa circunstância, dessa demora, a Bíblia diz que Saul já começou a ficar ali, né, inquieto. Vê se seu irmão está inquieto aí do lado. Ou se ele é inquieto, né? Aí ele começou já a ficar inquieto, né? Samuel está demorando. Aí o que aconteceu? Aí o povo também já começou, né? As circunstâncias, todo mundo. E aí, será que Samuel vai vir mesmo? Será que o profeta falou a verdade? Será que isso aí mesmo que Deus falou vai acontecer? E olha o que acontece em 1 Samuel 13. 3 capítulos para frente. 1 Samuel 13, 12. Isso aqui é Saul falando com ele mesmo. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus. Porque aquele sacrifício que ele ia fazer, que Samuel ia fazer, ia garantir que o reino de Saul fosse o quê? Um reino próspero. Então ele estava com medo aqui. Por quê? Porque ele estava vendo que o exército estava se aproximando, as circunstâncias estavam começando a tomar conta ali o medo, talvez, né? A gente sabe que Saul, ele era alguém que tinha medo, porque ele ficou com medo depois, mais para frente de quem? Do gigante Golias, e aí todo o exército entrou na dele. Então aqui a circunstância já estava começando a cercar ele. Então o exército vai me atacar e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. Aí aqui mais para frente continua, aí olha o que Samuel fala para ele: o que você fez foi loucura. Respondeu Samuel: você não obedeceu a ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Então presta atenção, aqui ele bombou, aqui ele reprovou. Por quê? Por conta das circunstâncias. Então as circunstâncias começaram a apertar ele. E aí por conta disso, Saul, ele não foi aprovado. Irmãos, foi por conta disso aqui que Saul perdeu o reinado. Depois a gente vai ver mais para frente, né, lendo a Bíblia, que simplesmente por conta de uma resposta errada, na hora que era o tempo certo para ele dar a resposta certa, é até um paradoxo, né? Ele deu a resposta errada, e aí não avançou, não se tornou rei, né? E aí Deus ungiu depois quem? Ungiu Davi. Então presta atenção, né? Nesse processo de uma vida sem desculpas, Samuel chegou para o profeta lá e falou: Saul, por que você fez isso? Eu falei para você não fazer. Eu falei que era para você me esperar. Eu falei que não era para você sacrificar. Por que você sacrificou? Qual que foi a desculpa de Saul? Senhor, Samuel, o povo aqui, ó, já estava começando a querer me apedrejar. 1 Samuel 15, 24. Então o povo já estava querendo, talvez, me pegar aqui. O exército estava chegando. Algo de ruim aconteceu. Não tinha ainda a bênção de Deus e o exército ia vir contra mim. Olha o que diz 1 Samuel 15, 24. Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles
queriam. Então presta atenção, aqui ó, Saul está se justificando, ele está dando uma desculpa para Deus, ele está dando uma desculpa para Samuel. Eu fiquei com medo, o exército, você demorou, né, você falou que ia vir, mas não veio no tempo, então, né, eu tive que fazer alguma coisa aqui, né, tive que dar um jeitinho, e aí o que aconteceu? Eu fiz o que o povo queria. Então Saul, ele era alguém muito bom em dar desculpas, ele era alguém muito bom em justificativas, a gente vê isso na história, né, sempre alguém era o culpado, nunca era ele. Pergunta para o seu irmão, fala, sempre o outro é culpado e você nunca é culpado? A célula não vai bem, a culpa é dos irmãos, não chega no horário os irmãos, aqueles adolê, fica no celular, qual mais desculpa a gente ouve, né? Chegou atrasado, irmão, mas... Então esse aqui era Saul, irmãos, a vida de Saul era com desculpas, tudo uma desculpa. Saul, você fez o que não era para fazer, por que você fez? O povo, é a síndrome de Adão que a gente fala, né? Por que você comeu o fruto? Foi a mulher, você me deu uma mulher, eu não estava pedindo mulher, você pediu, você me deu. Então é uma vida de desculpas. Saul era essa passagem aqui mostra isso, foi o povo, foi o exército, foi você que demorou, culpou até o profeta. Então, a gente vê que Saul ele não teve muito futuro depois disso, né? Por quê? Porque vivia dando desculpas. Mas amém, então, você já viu, irmãos, vida de desculpas não vai te levar a lugar nenhum, ficar se justificando, né? Tem uma passagem de Saul é o exemplo do cara, né? Vergonhoso, né? Ele tinha tudo para dar certo, era o cara mais top. Tem uma passagem na Bíblia que simplesmente o rei se escondeu, ele estava com medo, ele se escondeu dentro da bagagem, da mala. E aí um profeta foi usado por Deus para tirar ele de dentro da mala, né? Por quê? Porque estava com medo, dando desculpas. Mas aleluia. Avançando aqui, então a primeira coisa, rumo a uma vida sem desculpas é isso, mudança de mentalidade. E você tem que tomar cuidado com o quê? Com as circunstâncias, com o que as pessoas estão falando, porque senão você vai ser igual o quê? Saul. Então Saul, pelas circunstâncias, pelas pressões, se tornou alguém que vivia dando desculpas, né? Mas tem algo aqui que é poderoso, que é o centro que eu quero falar, né? Que eu ia até colocar esse tema, Marco Júnior. Eu falei, deixa esse aí mesmo. Que é o quê? É o poder que a indignação tem. Fala para o seu irmão, poder da indignação. Porque é esse poder que vai fazer com que você viva uma vida sem desculpas, né? Saia da onde você está hoje, talvez, você está nessa vida de desculpas, e vá para um lugar onde não tem desculpas. Então, só que vamos lá, né? Às vezes fala indignar, né? Aí você já pensa que ser alguém indignado ou se indignar é você franzir a testa, a sobrancelha, né? E falar mais grosso e não sei o que, estou indignado. E essa indignação não vale nada, irmãos. Então, presta atenção aqui, ó. Indignação não é simples, se indignar não é simplesmente sair resolvendo o problema de qualquer jeito, certo? Porque tem gente que sai resolvendo os problemas, mas sai fazendo de qualquer jeito. Ele fala que está indignado, mas é de qualquer jeito. E vai gerar o quê? Vai gerar um resultado ruim. Então, o que é indignação? Indignação também não é, só voltando, né? O que não é indignação? Também não é você sair fazendo o que der na sua telha, né? Estou indignado, vou pedir as contas e que se exploda o mundo. Estou indignado com o meu trabalho. Isso aí não é indignação, isso aí é safadeza travestida de indignação, né? Vou sair da escola, a escola não vale nada, estou indignado com o sistema educacional brasileiro. Vai passar fome, miserável. Então isso aí não é indignação. O que é indignação? É você agir sim, então você vai fazer algo, vai ter uma ação, mas tem a chave. Qual que é a chave? Você ouvir de Deus antes. Então você é alguém realmente indignado quando você ouve de Deus, você vê uma situação, você ouve de Deus, aí você age. Aí isso é indignação. A gente pode pegar o trabalho. Tem uma situação lá que você está indignado, não é sair dando na telha, xingando todo mundo, se explode o mundo que... Não. Eu vou ouvir de Deus, o que Deus tem para fazer aqui? Aleluia. Com base nisso, eu vou agir. Então, essa é a verdadeira indignação. Então, não confunda indignação com safadeza.
Tem até a figurinha lá do Malafaia lá, né? Uma safadeza, né? Vocês têm essa aí? Depois eu mando para vocês. Então fala para o seu irmão, não confunde. Para de migué, fala para ele. Por quê? Porque tem indignação espiritual e carnal. E essa natural, carnal, ela não vai produzir transformação nenhuma em você. Talvez só vai causar mais problema. Uma pessoa que é indignada naturalmente, carnalmente, né? Então, só vai gerar frutos carnais. Lembra? O fruto da carne é... Qual que é o fruto da carne? Inimizade, porfia, inveja, briga, bebedice. Aí vai, né? Tudo que é de ruim. Então é isso que vai gerar. Mas vamos lá, como que eu sei, Daniel? Então, se a indignação é o que vai transformar minha vida, para me tirar dessa vida de desculpas, como que eu sei se o que eu estou sentindo, essa indignação de alguma situação da minha vida, é de Deus? Primeira coisa que você tem que avaliar é a seguinte: essa indignação que você está sentindo, ela está alinhada com o reino de Deus? Com os princípios da palavra de Deus? Então a gente pode pegar um trabalho, né? Estou olhando para o Gabriel aqui, estou lembrando. Estou indignado com o meu trabalho. Será que é uma indignação de Deus? Vou avaliar. A indignação que eu estou sentindo tem a ver com os princípios de Deus, etc. Estou agindo de forma, né, que a minha natureza diz. Ou eu estou simplesmente que se exploda, meu chefe que morra, não sei o que. Aí você já pode avaliar. Se você está sentindo isso, provavelmente não é de Deus. Mas se você quer uma mudança genuína, que as pessoas cresçam no lugar, avancem, floresçam, aí você pode avaliar. Talvez isso seja uma indignação da parte de Deus. Segunda coisa que você tem que avaliar é saber se o que essa indignação, porque toda indignação ela tem uma ação, certo? Você fica indignado com algo, você vai lá. Por exemplo, você já ficou indignado com algo que precisava ser arrumado? Às vezes tem algo fora do lugar, aí você fica indignado, aí você vai lá e isso gera o quê? Uma ação. Você vai lá e arruma o negócio, tal, deixa bonito, aí você fica, aleluia. Então a indignação ela requer sim um agir, uma ação. Aí a segunda coisa que você precisa avaliar para saber se essa indignação é de Deus ou não, é se essa ação que a indignação vai gerar tem a ver com o que Deus quer que você faça, com o seu propósito de Deus, seu propósito de vida. Porque senão vai ser uma indignação por indignação. Você pode tomar uma ação que não era o que Deus queria para você, e isso vai gerar o quê? Problema. Quantas vezes eu já não vi irmãos indignados com o trabalho, o trabalho está em alta hoje aqui, né? Irmãos indignados com o trabalho, aí aleluia. Até está indignado, primeiro ponto ali, ele avalia, não, quero uma mudança, quero estar alinhado com o reino de Deus. Mas quando chega nessa parte aqui, falha. Por quê? Porque não é aquilo que Deus pediu para o irmão fazer. Aí às vezes vai lá e faz o quê? Vou pedir as contas, vou sair, vou não sei o quê, vou mudar. Aí é uns negócios doidos assim, que você vai ver que você fala, meu Deus do céu. Só a pessoa não está vendo. Mas por quê? Porque ela está achando que está sendo movida pelo Espírito, mas não está. Então presta atenção, não é indignação por indignação. Você tem que se indignar espiritualmente, perceber o que eu estou fazendo. É Deus que está colocando algo dentro de mim? Porque eu vou te falar, irmãos, a maioria das indignações santas, é Deus que coloca dentro de você. É Deus que vai colocar algo dentro de você. Às vezes é na célula, a célula está lá, está murcha, está triste, está só o caramelo. Aí Deus vai levantar, se não for o líder, tem que ser o líder, né? Aleluia. Mas às vezes não é. Se não for o líder, Deus vai levantar outro para colocar uma indignação dentro dele. Ele vai falar, essa célula não está boa, essa célula precisa avançar, o louvor está ruim, o louvor está xoxo, os irmãos estão dispersos. Então algo vai ser gerado. Mas por quê? Porque Deus colocou dentro de você. Então, presta atenção. Nós precisamos, você quer viver uma vida sem desculpas para o resto da sua vida, você precisa de indignação, mas indignação santa, espiritual, que vem de Deus. É algo de Deus mesmo. Por quê? Porque indignação carnal não tem poder de gerar nada na sua vida. Quer ver? O que é uma indignação carnal na sua vida? Liga na TV, no horário nobre, 6, 5 e meia da tarde, lá nos jornais sensacionalistas. O Datena lá, o filho do Datena. Você vai lá ver o quê? Um monte de crime. Crime, morte, roubo, não sei o quê. Melhor, nem precisa disso.
entra na internet e vai ler 5 minutos sobre política, geopolítica, que é política global do mundo. Você vai ficar indignado, sim ou não? Você vai falar, meu Deus do céu, como assim? Mas é uma indignação carnal, por quê? Porque passa 5 minutos, você vai estar fazendo as suas coisas e vai esquecer aquilo. Então a maioria das nossas indignações são essas. Você fica indignado, mas passa. Agora uma indignação santa, é algo que vai estar dentro de você, vai germinar, é a divina semente, né? Vai crescer e vai gerar transformação. Essa é a diferença. Uma indignação santa, ela gera a transformação, ela gera algo. Então, ela gera frutos, né? Falando aqui, ó, frutos, gera transformações, gera novos posicionamentos, muda ambientes ao redor. Eu creio nisso, irmãos. Esse Raya Move, né? Empregabilidade, o antigo, né? Nada mais é do que está indignando os adolescentes, os jovens. Está escancarando lá, né? A realidade para eles, né? Eu estava vendo no primeiro dia, o pastor Isaías já começou falando, ó, se você não se acordar para a vida, né? Parafraseando aqui, daqui 4, 5 anos você não vai ter trabalho, você não vai ter onde... Aí o jovem que ouve aquilo, que está tranquilo, não está indignado, ele vai falar o quê? Ah, para, não tenho mais tempo. Chegar lá daqui 4 anos eu vejo isso, né? Agora quem já está indignado, o que vai acontecer? Algo vai mexer dentro dele. Ele vai falar, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, preciso me capacitar, preciso buscar a Deus, preciso ouvir de Deus. Então gera um posicionamento. Essa característica aqui, para mim, eu acho que é a principal. Toda indignação vai gerar um posicionamento. Não tem indignação, o cara não é indignado de verdade se não se posiciona. Eu posso dar vários exemplos aqui, mas não quero ferir ninguém não, amém? Mas depois eu vou te passar um vídeo aqui. Mas ó, Atos 17. Atos 17. 16. 17 e 16. Alguém que era assim. Alguém que era indignado. Apóstolo Paulo. Só o mais top, né? Do Novo Testamento. Escreveu 1/3 do Novo Testamento. Mas presta atenção, aqui Paulo, ele era alguém, irmãos, completamente indignado. Aqui a Bíblia usa a palavra revoltado. Fala para o seu irmão, você é alguém revoltado? Fala, mas seja revoltado com as coisas certas. Não adianta ser revoltado com o pai, com a mãe, com o tio, com o líder, com o governo. Olha aqui, ó. Olha a indignação de Paulo. Paulo estava lá fazendo viagem missionária, aleluia, indo por várias cidades. Ele chegou em Atenas. Os irmãos sabem, Atenas era o centro, o panteão dos deuses, né? Tinha muitos deuses, ídolos, enfim, heróis. Então, Atenas era o centro, né? E era uma cidade também muito intelectual, né? Por isso que Paulo foi enviado para lá, porque Paulo também era intelectual. Mas olha lá, ele estava passando por lá, e o lugar era cheio, cada esquina tinha um deus, né? Tinha o deus da comida, o deus da bebida, o deus da digestão, né? Tinha o deus do dinheiro, então era uma cidade cheia de ídolos, de falsos deuses. Paulo chegou lá, enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ou indignado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Então presta atenção, olha aqui, ó a indignação santa. Ele estava lá vivendo a vida dele, Deus colocou algo dentro dele, uma indignação de ver aquela cidade tão dominada por falsos ídolos, por deuses falsos que não ia levar eles a lugar nenhum. É legal que depois tem o quê? Tem a passagem de Paulo pregando, né, para esses de Atenas, e aí tem um altar lá que está escrito ao Deus desconhecido, e aí ele usa isso para falar a respeito de Jeová, né? Ele fala, ó, esse Deus aqui que está Deus desconhecido, é o mesmo Deus que eu estou pregando. E aí, irmãos, ele prega, e aí ele faz uma revolução na cidade de Atenas. Mas por quê? Da onde surgiu isso? Deus mandou um sinal, Deus mandou um anjo falar para ele, vai pregar em Atenas. Não, foi uma indignação, uma revolta do coração dele, que fez com que ele se posicionou, muita gente foi salva. Então, presta atenção, nós precisamos desse espírito nesses dias, né? Você precisa desse espírito de indignação, em todas as áreas da sua vida, todas. Nós estamos, 2025, né? Até 2030, o mundo que você conhece vai mudar.
completamente. 5 aninhos você tem então, para se indignar, se revoltar e entender isso. Porque senão, né, posso pegar, parafrasear aí o pastor Isaías, você vai ser engolido pelo mundo. E pelo como o mundo está se desenvolvendo, né? Então você tem visto guerras, avanços de tecnologia, inteligência artificial, etc. Então, irmãos, o mundo vai mudar. Se você não se revoltar com isso, se indignar, falar, não, algo precisa acontecer na minha vida, você vai ficar para trás. Então, Paulo, ele teve essa indignação santa, né? E nós precisamos também, para não viver uma vida, porque senão, daqui 5 anos a gente vai voltar nessa história aqui, aí a gente vai lembrar, ó, Marco Júnior, lembra lá? Dia 19 de julho, a gente falou no culto de jovens, 6 horas da tarde, aleluia, que se você não se indignasse, algo ia acontecer. Aí, se o Marco Júnior se indignou, daqui 5 anos, aleluia, vai estar bem. Mas se não, vai fazer o quê? Ah, Dani, mano, mosquei, ramelei, mano, não dei importância, achei que tinha mais tempo. Fala para o seu irmão, ai, ai, ai. Quer ver outra pessoa que se indignou? Mateus 21, verso 12. Esse aqui, até alguns se assustam, né? Quando entende que Jesus era indignado. Porque o que você tem, a imagem de Jesus, é Jesus bonzinho, etc., que não indigna com nada. Mas vamos lá, Mateus 21, 12. Olha aqui. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Então, estavam fazendo o quê? Comércio no templo. Então, os caras estavam lá, camelô no templo, e não era lugar disso. Jesus indignou, olhou e falou, vou lá resolver, pode deixar. Pedro, você vai aprender hoje como que faz. Foi, expulsou todo mundo, não só expulsou, o que Jesus fez? Derrubou a mesa dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ou seja, Jesus chegou, ó, vai sair daqui, seus miseráveis. Ah não, Jesus, mas não é bem assim, mas vocês vão sair. E saiu chutando cadeira, saiu chutando mesa. Verso 13. E ele lhes disse, nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Além de se indignar, de tomar atitude, de fazer algo, de derrubar as mesas, Jesus chamou os caras na cara de ladrão, falou, vocês são tudo ladrão, safado. Então presta atenção, Paulo se indignou em Atenas, Jesus se indignou. Então indignação, irmãos, faz parte da vida cristã, ela faz parte de uma vida sem desculpas, porque senão você vai ficar patinando, sempre. Aí, irmão, por que não avançou? Ah, preguiça. E aí, irmão, estou coçando para falar aqui, mas não vou falar não, deixa para lá. Uma pergunta para você, para finalizar, qual área da sua vida falta indignação? Você sabe que tem que ter uma mudança, mas está faltando indignação. Você sabe que precisa transformar, mas está faltando algo. Só tem desculpa. Aí eu quero te dar uma advertência aqui, que algumas mudanças na sua vida não acontecem por quê? Porque você não se indigna espiritualmente. E aí você acaba se conformando com a situação. O que é conformar? É você tomar forma do negócio, né? Então, às vezes já faz tanto tempo que tem algo na sua vida, e não tem mais indignação da sua parte, que você se conformou. Quer ver um exemplo claro? Relacionamento ruim. Às vezes o relacionamento ruim, aí a pessoa se conformou. Isso pode ser marido, mulher, com os pais, é sempre aquela truculência, sempre aquela luta, sempre aquela... nunca avança. Aí a pessoa não está mais indignada com aquilo, aí se acostuma, fala, é assim mesmo, meus pais são assim, eu sou assim, aquela jararaca é assim, aquele barrigudo é assim.
Então fala para o seu irmão do lado, você precisa de um posicionamento diferente do que você tem. Fala para ele, mudança, metanoia. Aí fala para ele também, você precisa orar e agir. Cadê os irmãos do louvor? Então, presta atenção, irmãos. Você tem que estar indignado, né? E lembre, indignação vai gerar uma ação. E vai me tirar das desculpas, né? Eu quero que vire para a pessoa do seu lado, você vai falar uma meta. Meta não, né? Meta é um alvo. Que já está abandonado. Que você colocou no começo do ano, que você já foi colocando ele de lado assim. Fala um para ele. Fala aí. Vou todos os dias para academia. O meu nem era todos os dias, era segunda, quarta e sexta. Já abandonei no segundo mês. Não tem indignação, eu preciso. Não estou ganhando pouco, não vou ganhar mais. Esse ano vai. Aí quando você avalia o que precisa fazer para ganhar mais, aí você, deixa de lado ali. Vou multiplicar minha célula em 8 meses. Aí a célula esvazia. E aí? Vou acordar todo dia de manhã, fazer meu devocional, ver o pastor Wilson e vou ser homem de Deus. E aí, irmão, o que aconteceu? O que mais? Não precisa de mais, né? Quer que você busque aí dentro de você, qual a indignação que você precisa. Eu falo, eu estou indignado. Esqueci algo, já fechei aqui. Mas é importante eu falar isso. Por quê, irmãos? Lembra, a sua indignação não é indignação carnal, espiritual. Mas você tem que lembrar que a sua indignação também é contra alguém, que não é a pessoa que está do seu lado. É contra quem? O diabo. A nossa luta é contra a carne, não é contra carne e sangue, mas é contra quem? Efésios 6:12. Então o Gabriel está indignado no trabalho. Primeiro momento ele pode achar que é o chefe, a chefa, a CEO, o chofe, o chefo. Pode achar que é qualquer um desses, mas no final não é, irmãos. Às vezes o diabo está usando as circunstâncias, as pessoas, mas olha o que diz aqui, ó. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, diga aleluia. Fala para o seu irmão, minha luta não é contra você, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Tem um livro que se chama Este Mundo Tenebroso, depois você pesquisa, é top. Mas é isso aqui, irmãos. Sua luta, minha luta, não é contra ninguém, né? Contra o sistema, governo. É contra quem está por trás disso. Que aqui está falando, ó, esse mundo aqui, ele tem alguém que está governando. Quem que é? Diabo. Satanás. Então a nossa luta, a nossa maior indignação final é contra isso, né? Então às vezes no seu trabalho, a indignação não é contra o chefe, é contra talvez o espírito que está ali agindo, soberba.
desorganização, de ego, as pessoas querendo uma engolir a outra. Aí quem que está fazendo aquilo? É o diabo, não é as pessoas. O diabo sai, as pessoas, né, acordam para a vida. Às vezes seu problema é escassez, né? Lembra, não é pobreza. Você está falido, sem dinheiro. Às vezes não é nem o dinheiro. Às vezes é a mentalidade por trás disso, né? É o espírito da pobreza querendo te pegar. Mas você é vencedor. Então você tem que perceber, né? Contra o que você está lutando. Contra o que você está guerreando. Porque a vitória já é sua. Amém? Você já é vencedor. Então seu destino é maravilhoso, poderoso. Mas você precisa aprender isso. Porque senão você vai viver uma vida de desculpa. E aí, irmão, porque não deu certo? Ah, por isso. Tem gente que é especialista em dar desculpa. O cara tem assim na ponta da língua. É mais fácil falar, mano, não deu certo porque eu não fiz. Não consegui. Ramelei. Errei. É mais bonito assim, mais nobre, né? Aí o cara fica, não, porque isso? Ah, tá bom então. Fique em pé no seu lugar.